Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, amém? Um bom dia para todos os nossos amados e queridos irmãos católicos, ouvintes, que a partir desse momento vai ouvir a santa e a gloriosa palavra de Deus. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não existe outro Deus além do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Nunca existiu outro Deus antes do nosso Deus e nem depois, e nunca haverá. Ele é o único e verdadeiro Deus, digno de honras, glórias, louvores e adoração. Eu quero ler neste momento um versículo sagrado das Santas Escrituras para todos vocês nesse dia tão maravilhoso, esse dia de domingo que o Senhor Deus está nos concedendo. Pois bem, a leitura se encontra no livro Louvado seja Deus, de 2 Pedro, no capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu vou ler apenas 3 versículos para a nossa meditação. 2 Pedro, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistirem firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Glória ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador. Bendito seja Deus. O apóstolo Pedro, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele deixou essas palavras escritas na Bíblia Sagrada para nós ficarmos cientes de tudo isso aqui. Essas palavras não foram colocadas na Bíblia, louvado seja Deus, simplesmente porque o lugar aqui estava em branco e Pedro disse, eu vou colocar aqui qualquer coisa. Não, não foi por isso. Essas palavras não foram colocadas na Bíblia simplesmente como um fato histórico, para eu, você, nós ficarmos sabendo. Também não foi por isso, louvado seja Deus. Essas palavras foram colocadas pelo Espírito Santo de Deus para nos alertar. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo nos diz, no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O Espírito Santo, louvado seja Deus, sabia, glória a Jesus, que as pessoas são ansiosas, são preocupadas, louvado seja Deus. Pensam no amanhã, se preocupam com o amanhã, louvado seja Deus. Então o Espírito Santo já deixou escrito para nos alertar. E ele nos alerta dizendo, lançando sobre ele. Ele está falando aqui sobre Jesus Cristo. Que nós devemos lançar sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lançando sobre ele. O que é lançar? Lançar é atirar para longe. Louvado seja Deus. Quando um pescador ele vai lançar a sua rede do mar, ele usa toda a força que ele tem para atirar ela para bem longe. Louvado seja Deus. E assim ele faz. Então, o Espírito Santo está dizendo que é para mim, para você, para nós, lançar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo toda a nossa ansiedade. Louvado seja Deus. Não é algumas das nossas ansiedades.
não é a metade delas. São todas as nossas ansiedades. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O que é ansiedade? Ansiedade significa, a palavra ansiedade significa angústia, incerteza aflitiva, desejo ardente, louvado seja Deus. Então, é para nós lançar sobre o Senhor Jesus toda a nossa angústia, a nossa incerteza, louvado seja Deus. Glória a Jesus. O nosso desejo ardente, louvado seja Deus, de se preocupar pelo dia de amanhã, o que virá o dia de amanhã, o que acontecerá, louvado seja Deus. Não, a Bíblia Sagrada diz que basta cada dia o seu mal, louvado seja Deus. Então o Espírito Santo manda eu e você e nós lançar as nossas ansiedades sobre Jesus Cristo. Tem pessoas que lançam e depois ficam... Deixa eu ficar só com a metade das minhas ansiedades. Eu vou dividir as minhas ansiedades com o Senhor. Eu fico um pouco ansioso, não vou ficar mais como era antes, totalmente ansioso ou ansiosa, mas eu vou ficar um pouco somente. Eu vou dividir a minha ansiedade com o Senhor. Não. Não é assim que se deve fazer. Devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Jesus, uma certa vez, estava lá na casa de Lázaro, louvado seja Deus. E Maria ficou aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo a santa palavra de Deus, se deliciando das palavras de Deus que Jesus pregava, que Jesus ensinava. Louvado seja Deus. Ficou maravilhada com aqueles ensinamentos, ficou ligada nos céus, enquanto Marta ficava na cozinha, cuidando das coisas, louvado seja Deus. E Marta tinha muitos afazeres ainda, muitos serviços para fazer, e ela queria que Maria lhe ajudasse, louvado seja Deus. Mas ao invés disso, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Marta, não se conformando, foi lá onde estava Jesus e disse: Senhor, o Senhor não se dá não que eu tenho tanto que fazer, louvado seja Deus, e ao invés de Maria me ajudar a fazer os serviços, ela fica aí sentada, escutando o Senhor falar, louvado seja Deus, mande que ela me ajude. Jesus disse para Marta: Marta, Marta, louvado seja Deus, Marta, Marta, porque estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, ou com essas coisas. Uma coisa é só necessária, disse Jesus para Marta, e Maria escolheu a boa parte, louvado seja Deus. Escolha a boa parte, louvado seja Deus. Fique sem ansiedade, lance toda a sua ansiedade sobre Cristo Jesus, louvado seja Deus. Glória a Jesus. É melhor fazer isso, ao invés de ficar se preocupando, louvado seja Deus, com o dia da manhã, o que virá amanhã, o que vai comer amanhã, o que vai vestir, o que vai beber, louvado seja Deus. Não. Glória a Jesus. Lance toda a sua ansiedade sobre Cristo e fique confiante nele, louvado seja Deus. E o Espírito Santo diz para nós, ainda no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está vendo o que o Espírito Santo está dizendo para nós? Que nós devemos lançar nossas ansiedades sobre Jesus, porque o Senhor Jesus tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Esse tem cuidado não é que Jesus fica preocupado, não, com algo que pode acontecer conosco. Não, nada disso. Ele tem cuidado de vós. Ele tem suprido todas as suas necessidades, até agora. E não quer dizer que daqui por diante ele vai deixar você ao léu. Não quer dizer que daqui por diante ele vai deixar você passar necessidade. Não. Louvado seja Deus. Quando Jesus fez a reunião com os discípulos para mandar ele em campo para ir ganhar almas para o reino de Deus, ele disse, louvado seja Deus, vocês não levem bolsa, não levem alforje, não levem sacola, não levem sandália,
Louvado seja Deus. Não leve ouro, não leve prata. E os discípulos foram os 12. Quando foi lá no finalzinho do ministério de Cristo, aí Cristo chamou eles e disse, sim, vem cá. Louvado seja Deus. Isso está escrito lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 35. Jesus chamou os discípulos e disse, sim, quando eu mandei vocês sem bolsa, sem alforjes, sem sandálias, sem ouro, sem prata, sem dinheiro, sem condição financeira alguma, faltou alguma coisa para vocês durante esse tempo? E olha que foi 3 anos, viu? Louvado seja Deus. E os discípulos disseram, todos em uma só voz, não faltou nada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E assim como foi com os discípulos, o que é um discípulo? Um discípulo é um seguidor de Cristo. Louvado seja Deus. Nós somos seguidores de Cristo. Assim como ele supriu todas as necessidades dos discípulos, ele supre as minhas e as suas necessidades. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo escreveu, bendito seja o nome do Senhor. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses 4,19. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo diz para nós, porque ele tem cuidado de vós. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos alerta outra coisa. Glória a Deus. Primeiro nos alertou para nós, bendito seja Deus, lançar sobre o nosso Jesus Cristo toda a nossa ansiedade. Ele nos alertou, nos deu esse conselho. E agora ele nos alerta dizendo, bendito seja o nome do Senhor, no versículo 8. Sede sóbrios. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é estar alerta. Louvado seja Deus. Sede sóbrios. Ou estejam vigilantes. Glória a Jesus. Sede sóbrios. Vigiai. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de Jesus nos mandar orar, ele nos manda primeiro vigiar. Porque tem muitas pessoas que estão orando, mas não estão vigiando. Louvado seja Deus. E o diabo estão pintando e bordando com elas. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo diz para nós, sede sóbrios, estejam alertas, vigiai. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Uma pessoa que trabalha de vigia, quando ele está de serviço, louvado seja Deus, se ele for fiel ao seu Senhor, ao seu patrão, ele não vai dormir no serviço, não. Ele vai estar a noite toda acordado. O período que ele estiver de trabalho, de serviço, vigiando, ele vai estar acordado. Quem está trabalhando de vigia está alerta, louvado seja Deus, porque a qualquer momento pode surgir um ladrão para querer roubar, um assaltante, louvado seja Deus. E ele estando alerta, louvado seja Deus, é mais fácil ele impedir, louvado seja Deus. Então o Espírito Santo diz para nós, vigiai, bendito seja Deus, glória a Jesus. E não é o que tem acontecido com muitos cristãos. Infelizmente, não é o que tem acontecido, louvado seja Deus. Muitos casamentos foram destruídos porque o irmão ou a irmã não vigiou. Oraram, mas não vigiaram. E o diabo aprontou na vida do casal e terminou separando, e com a separação veio o divórcio. Louvado seja Deus. Por quê? Porque não vigiou. Bendito seja Deus. Devemos vigiar em todos os sentidos. Glória a Jesus Cristo para sempre. Então a palavra de Deus diz, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o Espírito Santo, nos alerta para nós vigiar, e ainda diz mais sobre quem devemos vigiar. Porque o diabo, louvado seja Deus, a palavra diabo, ela é uma palavra grega, louvado seja Deus. O Novo Testamento, ele foi escrito no grego, bendito seja Deus. O Velho Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego, com alguns versículos em aramaico. Era a língua que o nosso Senhor Jesus Cristo falava. Então, a palavra diabo
Louvado seja Deus, é uma palavra grega. E no grego ela aumenta mais 3 letras. Aumenta um L, um O e um S. No grego, a palavra diabo é diabolos, é no plural. Enquanto no nosso português é no singular, no grego, louvado seja Deus, é no plural, é diabolos. Então o Espírito Santo está dizendo, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, louvado seja Deus. Eu repito, a palavra diabo é no grego, louvado seja Deus, é diabolos. E diabolos no grego é caluniador, louvado seja Deus. Ele é especialista em levantar calúnia contra o povo de Deus. Bendito seja Deus. Então o Senhor Espírito Santo diz para nós, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele não disse que o diabo é o adversário do nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Ele foi o adversário do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele é o nosso. Louvado seja Deus. Somos nós que estamos aqui na terra em pessoas. Louvado seja Deus. Então o diabo é o nosso adversário. O diabo é o nosso inimigo. Louvado seja Deus. O que é um adversário? O que é um inimigo? É alguém que está entre você e a sua vitória. Louvado seja Deus. Ele está no meio tentando impedir. Mas se eu e você vigiar sobre a palavra de Deus e cumprir com a palavra de Deus, então nós não vamos deixar o diabo, louvado seja Deus, pintar e bordar em nossas vidas, não. Nós não vamos deixar que ele impeça que a bênção, que a vitória chegue para nós. Louvado seja Deus. O Espírito Santo está nos alertando, viu? Bendito seja o nome do Senhor. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Louvado seja Deus. Observe bem, o Espírito Santo diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor. Por quê? Porque ao nosso redor está o anjo do Senhor Deus. A Bíblia Sagrada diz. Louvado seja Deus, no Salmo 37, versículo 4. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os guarda e os livra. Então, ao nosso redor está o Espírito, está o anjo do Senhor. O diabo está ao derredor. Depois do anjo, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Enquanto nós estivermos temendo ao Senhor, obedecendo a palavra dele, o anjo está ao nosso lado para nos proteger, para nos guardar e nos livrar de todo o mal. A Bíblia Sagrada diz, lá no Salmo 90, nenhum mal te sucederá, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Enquanto nós estivermos em obediência à palavra de Deus, enquanto nós estivermos vigilantes, mas se nós não vigiar, louvado seja Deus, aí pronto, aí o diabo tem livre acesso para nos atingir. Então o Espírito Santo diz, o diabo, vosso adversário, anda bramando, ou então rugindo. Louvado seja Deus. O diabo, ele é um imitador, ele procura imitar um leão. Ele não é o leão. Agora o nosso Senhor Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. O diabo não é leão. Ele anda ao nosso derredor, bramando, rugindo, como o leão. É como o leão. Ele imita o leão. Só que ele é um leão sem dente, banguelo. E não pode fazer nada conosco. Louvado seja Deus. O versículo sagrado diz, rugindo como leão. Louvado seja Deus. Para você ter uma ideia, o rugido do leão, louvado seja Deus, numa noite silenciosa, ele chega a atingir até 5 quilômetros. Entendeu bem? O rugido do leão, ele chega a atingir até 5 quilômetros. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. E o rugido do leão, ele serve como um sinal de aviso, advertindo a todos os que estão ouvindo aquele rugido dele, que eles são os donos do lugar. Ou seja, ele fica rugindo para pôr medo nas pessoas. Por isso que ele fica rugindo. Glória a Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo nos alertou e nos alerta através da sua santa palavra. Louvado seja Deus. Não tem mais. O nosso Jesus Cristo diz para nós, não tenham medo. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, né? Louvado seja Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo sempre tem cuidado de nós em todos os sentidos. Então o Espírito Santo diz para nós, aleluia,
rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, a procura de alguma vítima. Louvado seja Deus. Procurando a quem possa tragar, procurando a quem ele possa devorar. E se ele achar, ele devora. Você sabe que um leão, quando encontra uma presa, ele parte para cima e devora mesmo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mesmo assim, o diabo está rugindo como leão, bramando, procurando a quem possa devorar. E olha que ele já tem devorado muitos. Ele já tem devorado a fé de muitos. Ele já tem devorado a ousadia de muitos. Louvado seja Deus. Ele já tem devorado, louvado seja o nome de Jesus, o ministério de muitos. Ele já tem devorado a saúde de muitos. Louvado seja Deus. Mas ele só faz isso se a pessoa não vigiar. Se a pessoa deixar ele aprontar, aí ele apronta. Louvado seja Deus. Mas não cabe a nós deixar ele fazer nada conosco. Louvado seja Deus. E o versículo sagrado, o versículo 9, diz: ao qual resisti firmes na fé. Bendito seja Deus. O Espírito Santo diz para mim, para você, para nós, que nós devemos resistir o diabo firme na fé. Louvado seja Deus. Não é para resistir vacilando, não. Porque se resistir vacilando, louvado seja Deus, o diabo ele é persistente. O apóstolo Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, ele deixou escrito lá no livro dele, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o diabo só foge se nós resistirmos. Se nós dermos moleza, ele foge, ele parte para cima e devora. Então o Espírito Santo diz para nós aqui: resistir firmes na fé. Ou seja, mande que ele pare de interferir na sua vida. É o que o Espírito Santo está dizendo. Resistir firme na fé é isso. É mandar que o diabo pare de interferir na nossa vida. Seja a área que ele estiver interferindo, na área sentimental, na área emocional, na área financeira, louvado seja Deus, na área da saúde, louvado seja Deus. Qual for a área que o diabo estiver interferindo, estiver nos atacando, louvado seja Deus, devemos resistir a ele firme na fé. Firme na fé, na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Expulsando, louvado seja Deus, a enfermidade, expulsando a doença do nosso corpo, desfazendo os problemas, louvado seja Deus, os empecilhos, porque a fé não conhece derrota. A fé não conhece obstáculo. A fé não conhece barreira que ela não possa ultrapassar. Para a fé não tem limites, louvado seja Deus. Então o Espírito Santo nos aconselha a resistir firme na fé, louvado seja Deus, sabendo, louvado seja Deus, se você não sabia, o Espírito Santo nos alerta, nos ensina, sabendo, louvado seja Deus, para nós ficarmos sabendo que as mesmas aflições, diz o versículo 9, que as mesmas aflições, bendito seja Deus, se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Deixa eu explicar essa palavra aflições, porque tem muitos cristãos que eles não entenderam ainda essa palavra aflições, louvado seja Deus. No Velho Testamento, existe a palavra aflição 46 vezes, somente no Velho Testamento. No Novo Testamento, a palavra aflição existe 32 vezes. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Só que a palavra aflição não tem nada a ver com doenças, com enfermidades. Não tem nada a ver com isso. Louvado seja Deus. E muitos cristãos, por falta de conhecimento, eles dizem que a palavra aflição é sofrimento. Louvado seja Deus. Eles já disseram para mim já, mas pastor, o senhor está esquecido que Jesus disse que no mundo nós teremos aflições? Não estou esquecido não, louvado seja Deus, estou lembrado. Louvado seja Deus. Só que aflições ou aflição não é doença e nem é enfermidade. A palavra aflição quer dizer teste, provação,
e não doença nem enfermidade. Então, os nossos irmãos, louvado seja Deus, que viveram antes de nós, eles passaram por aflições também, louvado seja Deus. Eles foram tentados, foram provados, louvado seja Deus. E conosco não será muito diferente, louvado seja Deus. Mas se nós resistir firme na fé, como diz a santa palavra de Deus, louvado seja Deus, com certeza nós estaremos agradando a Deus, porque a Bíblia Sagrada diz lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós, resistindo ao diabo firme na fé, nós estamos agradando a Deus, estamos impedindo do diabo nos atingir em nenhuma área da nossa vida, louvado seja Deus, glória a Jesus, e estamos sempre vitoriosos, louvado seja Deus. Então, não foi à toa que essas palavras ficaram escritas na Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Não foi à toa. Foi para que eu e você soubesse dessas coisas maravilhosas e as colocasse em prática. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, é o conselho do Espírito Santo para nós. Lançar as nossas ansiedades sobre Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ser sóbrio, vigiar e resistir firme na fé. Bendito seja Deus. Nós fazendo essas 4 coisas, em Cristo Jesus somos mais do que vencedor. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Viu? Louvado seja Deus. Que essas palavras maravilhosas fiquem em nossos corações. E que quando, louvado seja Deus, a ansiedade quiser surgir em nossa vida, nós bater a porta sobre ela e não aceitar. Não, eu não aceito nenhuma ansiedade sobre mim. Eu já lancei todas as minhas ansiedades sobre Jesus, louvado seja Deus, e Ele cuida de mim, como diz o versículo sagrado, porque Ele tem cuidado de vós. Ele não vai cuidar, Ele já tem cuidado já, louvado seja Deus. Ele tem cuidado de vós. O salmista Davi, que era do Velho Testamento, o salmista Davi disse, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Por que, Davi? Porque Deus tem cuidado de mim, louvado seja Deus, e de todos aqueles que são dele. E o nosso Deus não mudou. A palavra dele diz que Deus é o mesmo ontem, no passado, hoje, no presente e para sempre, no futuro. Louvado seja Deus. Deus não muda de capacidade. Deus não perde, louvado seja Deus, o poder. Deus não fica velho, não fica caduco, não perde as habilidades, louvado seja Deus, não perde as forças. Não, Deus continua o mesmo. O tempo muda, eu, você, nós mudamos, mas Deus não muda não. Deus continua o mesmo, louvado seja Deus. E para que eu e você ficar ansioso, ficar preocupado? Para quê? E com quê? Se não tem motivo para isso. Se nós temos um Deus, louvado seja Deus, o Criador dos céus e da terra, louvado seja Deus, que cuida de nós, louvado seja Deus. Aleluia. Se nós vivemos daqui para frente mais 50 anos, o que nós vamos precisar durante esses 50 anos daqui para frente, Deus já providenciou para nós. Não vai faltar nada, louvado seja Deus. Não se preocupe, louvado seja Deus. Lance toda a sua ansiedade sobre Jesus Cristo e você vai ver, louvado seja Deus, que você vai descansar no Senhor. Louvado seja Deus, que você vai ficar confiante no Senhor. Louvado seja Deus, você vai ver que realmente a palavra de Deus é verdadeira e que realmente Ele cuida de você. Louvado seja Deus. Apesar de conta que se preocupar não resolve nada, né? Se preocupar, ficar ansioso, prejudica a saúde. Louvado seja Deus. A medicina existe. Então, não vamos se preocupar, não. Vamos confiar em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja Deus. Então, que Deus vos abençoe, que essas palavras gloriosas do Espírito Santo fiquem em nossos corações. Louvado seja Deus,
e até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.